de aula remota, a gente vai perdendo, né, a capacidade de memorizar rostos. Eu só vejo ícones, né, aqui, e nomes. Eu não lembro se todos vocês, ou se vocês estavam comigo no semestre passado, se tem alguém aí de elétrica, que tá, porque essa disciplina é eletiva para elétrica. Essa disciplina também foi ofertada para o pessoal de computação de Salgueiro. Eu não sei se tem alguém aqui, de vocês três, ou vocês são todos de computação? Eu sou de elétrica, professor. Eu sou de elétrica. Eu sou de produção, mas eu estou migrando para computação. Então pronto. Então tá certo. Então que bom que tem, pelo menos vocês três aqui são novatos na disciplina, porque essa disciplina é uma turma extra, tá certo? É uma turma extra, uma turma de, né, ofertada para exatamente quem não passou do semestre passado, os poucos que não quiseram, porque só não passa quem não quer, né? Qualquer disciplina só não passa se não quiser. E a gente também oferta para elétrica, como eletiva, a gente tem tido assim, boas experiências com o pessoal de elétrica também, e usam essa disciplina como reforço aí, como eletiva, tá? E, Emanuele, seja bem-vinda também por conta de estar aí buscando a migração, né, para a computação, tá? Então, é uma disciplina do primeiro período, mas é uma disciplina, assim, que ela abre, de certa forma, um conjunto de outras disciplinas. Por exemplo, ela é pré-requisito de lógica, que é, por sua vez, vai ser pré-requisito de computação, de programação objeto, que vai ser pré-requisito de inteligência artificial, tal. Então, é uma disciplina que a gente considera que ela é uma das bases, tá certo? De computação. Por quê? Porque ela traz da matemática aquilo que é mais importante para a gente saber na computação. Por exemplo, o engenheiro de computação precisa saber muito de limite, derivada, integral. Nem tanto. Precisa porque é engenheiro. Todo engenheiro tem que saber isso, né? Mas para a computação, ele precisa muito mais de alguns conceitos da matemática que estão mais associados à sua formação. E para o pessoal de elétrica, por exemplo, tem a parte conceitual de lógica, né, que alguns de vocês já viram, por exemplo, porta lógica, circuitos lógicos, combinacionais, tudo isso aí. Uma das bases disso aí é a matemática discreta, tá certo? Que a gente começa trabalhando com lógica. E aí vem a questão de conjuntos, vem também a questão de hashing, né, vem a questão de funções, tá? Eu vou montar minha câmera para cá, porque eu trabalho com 2 monitores e fica mais fácil para eu acompanhar aqui para vocês, para não ficar olhando assim atravessado, tá? Bom, então, vocês não me conhecem oficialmente, né? Eu sou do colegiado de computação também, mas eu dou aula para as engenharias também, cálculo numérico. Não sei se algum de vocês já pagou cálculo numérico. Se não pagou, pode ser que pague comigo, com os professores da matemática. Eu não sou matemático, eu sou engenheiro eletricista, né? Sou engenheiro eletricista, mas me bandeei para a computação, né? Na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, fui para a computação, mas ainda mantenho aí uma relação de afinidade muito próxima com elétrica, tá certo? Até porque é a minha formação original, certo? Fiz elétrica na UPE, terminei em 92, já faz um bocado de tempo. Vai fazer o quê? 40 anos, né? 92, não, 30 anos, fazer 30 anos. Não sou tão velho assim, não. Tá? Estou na universidade desde 2009, eu sou daqui de Petrolina, tá? Eu já fui professor da FACAP, fui professor do IFE, e desde 2009 estou aqui na Univars, certo? Eu não sei se vocês são calouros, ou se são, assim, ou se, quer dizer, entraram o semestre passado, ou como é que está aí a vida de vocês acadêmica, mas não tem problema nenhum, não, certo? É só para a gente... Geralmente, quando tem uma turma, a gente faz essa sondagem, né? Se vocês estão aqui em Petrolina, não, ou estão falando de algum outro lugar, vocês três aí. Eu estou Petrolina. Eu estou em outro lugar. Petrolina. Tá em outro lugar, pode dizer, Bruno. Jacobina. Não sei que é. Jacobina, certo. Na boca da Chapada. Exatamente. É isso aí. Então, pessoal, bom tê-los aqui, veja, independente de quantidade de alunos, a gente tem, como eu disse, nós temos 14 alunos matriculados, tá? Nossa disciplina, ela vai acontecer toda ela ao vivo e a cores, certo? A gente não coloca aula gravada, porque a gente
nós temos aula gravada, nós estamos gravando, tá certo? A gente deixa, salvo uma raríssima exceção, por exemplo, uma viagem que surgiu ou alguma coisa, né, que me possibilitou. Se não for possível a gente repor essa aula, a gente coloca a gravação dela de semestre anterior. Mas a minha ideia e a minha prática, desde o início dessa pandemia, é a gente trabalhar sempre com momentos ao vivo, tá? Momentos ao vivo. Eu já usei o StreamYard, transmissão via YouTube, já usei o Zoom, mas a gente, por conta da universidade ter aderido ao pacote G Suite, a gente resolveu ficar todo mundo no Classroom, que meio que unifica, né? Embora alguns professores usam Moodle, usam o ambiente virtual, tá? Mas a gente tem optado pelo Classroom mesmo, tá? E algumas outras turmas mais, a de cálculo numérico, por exemplo, a gente usa o Amadeus, que é outra plataforma, uma plataforma nossa, né? Desenvolvida por a gente aí, aqui na universidade, tá? Então, vamos ter sempre esses momentos, às 8 horas, pontualmente, às terças e quintas, né? Nessa semana, começando na quinta-feira, porque nossas aulas oficialmente foram abertas ontem à noite, né? Aliás, ontem, né? Durante o dia, tá? Então, desejo vocês um sucesso aí nessa jornada, tá? A gente vai falar mais da disciplina ao longo do dia de hoje, tá? Mas já antecipa, né? Nossas aulas vão ser sempre assim, 5 ao vivo, não precisa abrir câmera, certo? Não precisa abrir câmera, não precisa, né? A gente imagina que vocês têm responsabilidade, têm maturidade suficiente para estar, né, acompanhando as aulas e prestando atenção e fazendo as atividades, tá certo? Vamos fazer 3 avaliações, tá? A gente faz 3 avaliações, a gente vai falar da disciplina daqui a pouco, tá? Mas, por enquanto, a metodologia é essa, a gente vai trabalhar com aulas sempre ao vivo, e a cores, material sempre colocado na plataforma, tá? Contatos pode ser pela plataforma, pode ser por e-mail, tá? Por razões óbvias, a gente não coloca o WhatsApp, mas os alunos terminam descobrindo, tá? Aí, quando chega perto das provas, perto de final, não sei o que, fica aquela agonia, mas eu prefiro a comunicação por e-mail, pela plataforma, eu acesso todo dia, e-mail, acesso todo dia a plataforma, não tem, assim, é o hábito, se eu mostrar para vocês a minha caixa de mensagem aqui, tá zero mensagem, ó, não lida, tá certo? Tá tudo lida. Eu não tenho nada que, quando é alguma coisa importante, eu marco aqui, amarelinho, para eu pegar aqui depois com estrela, né? Eu dou uma olhada no com estrela e dou as minhas como é que se providências, tá certo? Então, por e-mail funciona, com o professor Jorge funciona. Raramente a gente deixa passar a batida aí, a não ser que é um e-mail que chega no meio de um bocado, aí pode ser que a gente passe batido. Mas está aí meu e-mail. O site a gente nem está usando, tá? Aqui está o meu site, a gente nem está usando. O Twitter a gente usa também só para ficar uma besteirinha lá e tal, não uso para fim didático, não. Tem o Instagram também, mas é mais coisa pessoal, certo? Não precisa me seguir, não precisa curtir nada, não. Não tenho essa pretensão de ser um influenciador digital, tá? Mas, basicamente, meu e-mail aí é importante, que vocês, né, para entrar em contato comigo, ou pela plataforma, né, pelo Classroom, quando vocês precisarem, manda alguma mensagem por lá, que, obviamente, eu sou notificado, tá? Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ter, né, hoje, basicamente, a apresentação da disciplina e já começa a falar um pouquinho de lógica também. A dica da boa convivência é essa. A gente entende que vocês já estão, né, um grau de maturidade suficiente para discernir, para saber o que é legal, o que é chato, o que é, tá, o que é correto, o que é errado, tá? Então a gente não vai ficar aqui patrulhando aluno, tem que abrir a câmera, não sei o que, não. A gente não vai ficar fazendo isso porque a gente imagina que vocês já são maduros o suficiente para compreender essa questão, né, da boa convivência, tá certo? Se fosse uma sala de aula, a gente estabelecia umas regras também, pessoal, quem não quiser assistir aula, não tem problema nenhum, é melhor do que não ficar conversando, mas ninguém vai ficar conversando aqui numa sala de aula online, virtual, né? Então, quando é uma sala de aula, a gente coloca algumas regrinhas bem simples também, não tem nada demais, certo? É só para a gente ter uma boa convivência, tá bom? E tem sido assim desde que a gente inicia, desde 2009, desde quando eu cheguei na universidade, tá? Durante as minhas falas aqui, vocês fiquem à vontade para perguntar, abrir o microfone e perguntar, não precisa abrir câmera, só abre o microfone e pergunte, certo? Quem quiser, lá no Classroom, quiser atualizar, botar o nome
desculpe, a foto, por exemplo, eu tenho 4 aqui, mas como eu disse, a gente tem 14 alunos inscritos. Inclusive, se vocês souberem de alguém, ó, aqui está a relação de inscritos aqui. Arthur, Bruno está aí, Carlos está, Carlos é de computação, tem a galera aqui. Então, se vocês conhecerem alguém dessa lista, já começou, viu? Já começaram as aulas, tá bom? Então, a gente tem aqui 14 alunos nessa turma. Vou voltar para cá. Deixa eu voltar para cá. Opa. Olha, chegando aí o João. Então, esse vai ser o nosso conteúdo que a gente vai trabalhar. Tá? E começamos desde já. Como eu disse, são 3 avaliações. O PUD já está disponível para vocês, tá certo? Eu acho que o SIGA já disponibilizou, mas aqui também na página, né? Tem o PUD aqui, tá? Me parece que ele saiu errado só a questão da sala, né, do Classroom, porque eu acho que ele pegou do semestre passado. O código não é esse aqui. Aí, se eu fosse atualizar isso aqui agora, eu tinha que mandar para o coordenador aprovar, é uma confusão, uma burocracia assim. E por falar nisso, a gente está sem coordenador, porque não teve eleição, não teve candidato. Então, a gente tem um professor respondendo, mas não está nem o SIGA habilitado para isso. Tá? Então, a nossa sala é essa aí. Está aqui, está tudo com o nosso conteúdo. Como eu disse, a gente espera seguir direitinho. Tá? Como a turma é pequena, pode ser que a gente adiante alguma coisa. Mas, por exemplo, qualquer mudança de calendário, de avaliação, por exemplo, a nossa primeira avaliação já está marcada para o dia 20 de janeiro, só 20 de janeiro. Tá? Então, mas pode ser que a gente consiga adiantar, com uma turma pequena, a gente consiga adiantar, mas tudo vai ser negociado com vocês, tá certo? Tudo vai ser discutido sempre com vocês. Qualquer ajuste de calendário, de tudo, a gente ajusta com vocês. Tá bom? De boas aí. Então, como eu disse, avaliação 3, mas afinal, a gente vai disponibilizar o material na página e é mais do que suficiente, vocês podem ver que, mas podem buscar outros conteúdos. Aqui não é, como eu disse, não está vai estar no Classroom, né? Não está mais na minha página, eu vou tirar isso aqui, não está mais na minha página. Todo o material que a gente vai usar vai estar no Classroom. Certo? Assim, em termos de apresentação, de slides, de listas, a gente coloca no Classroom. Existe um livro que fundamenta a nossa disciplina, que é esse livro aqui, que está na biblioteca, até tem vários exemplares, mas infelizmente não está funcionando na biblioteca. Então, esse livro aqui, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. Mas a gente tem aí, a gente tem visto que pelo material dos slides e pela lista de exercícios, né, os alunos conseguem, né, desenrolar, tá? João, você é de que curso? João Manuel? Tá aí, deixa aí. Então, e aí a primeira pergunta é, por que matemática discreta? Né? Existe a indiscreta? Tá? Ou isso é invenção da galera de computação? Não, não é invenção da galera de computação, é invenção da matemática mesmo, certo? Da matemática. Discreta no sentido não é dela ser aquela coisa de descrição, não. Dela ser discreta porque ela é o contrário, né, o oposto da contínua. A matemática contínua que a gente está vendo, a gente trabalha, por exemplo, com continuidade, cálculo diferencial integral é matemática contínua, só que ninguém chama de matemática contínua, chama de cálculo, certo? Não existe matemática contínua, nem a matemática indiscreta, certo? Então, a questão do discreto é porque a gente é do verbo discretizar, da gente não tomar o todo, a gente usar partes, por exemplo, a gente usar conjuntos, a gente usar intervalos, a gente usar quantidades limitadas de dados, de informações para trabalhar. Por exemplo, eu quero fazer um experimento, eu não preciso pegar todos os dados, né, ou todas as pessoas que eu vou fazer um experimento, não consigo pegar todas as pessoas do mundo, nem de uma cidade. Eu pego uma amostra, então eu estou fazendo uma amostra discreta, como se fosse exatamente, comparando com a estatística, quando eu estou discretizando, eu estou pegando só um intervalo, estou pegando, por exemplo, eu posso usar em vez de usar todo o número, conjunto, todos os números reais, eu posso usar só uma parte dos números reais, eu posso usar os inteiros positivos, eu posso usar os pares, então eu estou sempre discretizando alguma coisa dentro
dentro da matemática discreta, tá certo? Então, por isso que ela é chamada de discreta. Ela, exatamente porque está associada também aos recursos computacionais finitos, né, os conjuntos contáveis, porque por mais que a gente tenha hoje uma quantidade assustadora, né, muito grande de recursos computacionais, por exemplo, armazenamento, quantidade de máquinas na rede, quantidade de nós na rede, isso é uma coisa até que cresce exponencialmente, mas ela é finita, Tanto que, por exemplo, a tecnologia do IP, né, do endereço IP, do IP com o IP4, né, já está esgotando, já não existe mais IPs válidos, IPs externos válidos. Tanto que agora o nosso IP é o IPv6, né, um IP com mais números para gerar bilhões de endereços adicionais. Por quê? Porque com o advento da internet das coisas, né, cada objeto conectado à internet passou a ter seu IP, e esse IP tem que ser IP válido, que seja reconhecido em todo o universo da rede, né, da internet. E aí, no instante, o IPv4, que era 4 campozinhos daquele, né, que a gente está acostumado a ver, quem lembra de IP, são 4 campos, aí agora são 6 campos, e isso colocou uma quantidade ainda exponencialmente maior de recursos, de endereços para serem utilizados por dispositivos, né, endereços de internet. Então, mas é um recurso finito, embora seja muito grande, mas é um recurso finito. Então, qual é a ideia da disciplina? O objetivo: desenvolver essa capacidade de raciocínio lógico, matemático, obter uma visão abrangente da parte significativa da introdução da computação, muito embora, como eu disse, ela serve de base também para outras áreas, tá certo? Né, para a própria elétrica, para a própria produção, para a própria civil. Por quê? Porque ela traz ela extrai da matemática geral que a gente está usando, que a gente está acostumado, né, a estudar, ela traz aqueles elementos que são usados em diversas áreas da engenharia. Aplicar os conceitos da disciplina como ferramenta matemática para investigações e aplicações precisas em computação, e também abordar problemas aplicados ou enfrentar ou propor com naturalidade novas tecnologias, né? Filosofando um pouco aí, é daquelas disciplinas que desenvolvem você uma capacidade de raciocínio, né? Desenvolvem você uma capacidade de tomada de decisão, tá? Sem nenhum mérito, sem nenhum demérito para as demais disciplinas. Claro, toda disciplina tem sua importância, tá, né? Faz parte da nossa formação, porque ela tem um propósito, tá? E nós que fazemos engenharia temos esse diferencial. É muito mais fácil o engenheiro, né, se adaptar a outra área, por exemplo, ele quer trabalhar em bolsa de valores, ele quer trabalhar na administração, ele quer trabalhar, sei lá, é muito mais fácil o engenheiro sair da sua formação original e migrar para outra área, ele se adapta rapidamente, claro, vai ter que ter uma formação complementar, vai ter que estudar também, mas do que o contrário. São poucas as pessoas que saem, por exemplo, eu sou administrador, vou virar engenheiro. Tem, tá certo? Até temos engenheiro de produção, que é uma mistura das duas coisas, tá certo? Mas é mais raro. Por quê? Porque a formação de engenharia é uma formação muito pesada, né? Vocês estão sentindo na pele. Mas é uma formação que abre realmente a cabeça de vocês, abre a nossa cabeça para enfrentar com naturalidade os desafios aí que a gente encontra, sobretudo no mercado de trabalho, certo? Então, é muito comum você ver um engenheiro hoje, por exemplo, sendo auditor. O meu colega de turma que foi laureado, ele, nos 6 primeiros meses de formado, ele passou no concurso da Secretaria da Fazenda e foi ser auditor fiscal, certo? Foi ser auditor fiscal. Né? Quer ver outro exemplo? O professor Haroldo aí, de elétrica, que é de matemática, ele é engenheiro eletricista, mas ele é auditor fiscal da Bahia. Certo? Então, tem muitos casos de engenheiros que vão para as outras áreas e fazem isso, essa transição de maneira menos dolorosa, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, a gente vai, na realidade, imaginar que a gente vai estar tratando problemas dos mais diversos. E esses problemas, a gente vai combinar a lógica, certo? A lógica, a partir dos teoremas, das demonstrações que existem, e usar a computação como instrumento, né? A partir dos algoritmos e das implementações desses algoritmos. Então, quando a gente junta esses dois universos
da lógica, que a lógica é para estabelecer a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de inferir, de buscar uma solução, certo? De buscar um caminho, uma solução. E a computação é para a gente implementar isso, a gente transformar essa solução em algo factível, né? Algo computável, diríamos assim. Né? Então, vamos começar logo falando um pouco da lógica, tá? A lógica que originalmente veio da filosofia, certo? Né? A gente costuma olhar assim para as humanidades e olhar, poxa, esse negócio é muito filosófico, né? Muito teórico, mas um dos principais conceitos que a gente utiliza, né? Na computação, na engenharia de maneira geral, que é o conceito da lógica, ele nasceu dentro da filosofia, certo? Se você vê Aristóteles, filósofo grego, foi quem primeiro sistematizou, né, os conhecimentos existentes e transformou isso numa ciência, a lógica virando uma ciência, né? Então, o objeto de estudo da lógica é o quê? As leis gerais de pensamento e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. Então, veja, a lógica está intimamente ligada àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deduz, aquilo que a gente infere. Eu posso, por exemplo, chegar a conclusões baseadas em conhecimentos anteriores, tá? Eu posso ter, a partir do que eu já sei, eu posso descobrir, e combinando um pouco o que eu já sei, eu posso inferir novos conhecimentos. Esse é um dos principais, assim, propósitos da lógica. Então, o velho Ari, lá em 342 a.C., sistematizou esses conhecimentos existentes e elevando-os à categoria de ciência. Ele fez uma obra chamada Organum, Ferramenta para o Correto Pensar, que ele estabeleceu princípios tão gerais e tão sólidos que até hoje são considerados princípios válidos. Então, a nossa essência da lógica vem, né, na mais pura filosofia. Imagine o seguinte, uma das formas da gente trabalhar com a lógica é descrever algo a partir de sentenças declarativas. Eu declaro algo, ou eu vejo que algo é verdade, certo? Eu posso ver que algo é verdade, né? Fazer um experimento, sei lá, e comprovar que algo é verdade, e depois eu faço outro experimento, comprovo que outra coisa é verdade, mas eu posso, com essas duas verdades, inferir uma terceira verdade, sem que seja necessário eu experimentar, sem que seja necessário realizar um experimento. Por quê? Porque eu já tenho duas provas, né, de verdade, que alguma coisa é verdade, e aí eu posso inferir com essas duas provas de verdades, eu posso inferir que uma terceira coisa possa ser verdade também, tá certo? Possa ser verdade também, sem que seja necessário eu experimentar, fazer um experimento, eu desenvolver alguma coisa. Por quê? Porque eu já tenho duas condicionantes, por exemplo, para aquela terceira coisa se tornar verdade, essas duas condicionantes, elas são verdade também. Então, para descrever o mundo, a gente usa sentenças declarativas como algo desse tipo aqui, ó. Toda mãe ama seus filhos, né? Isso é verdade? Vamos assumir que sim, né? Muito embora a gente sabe que, né, tem pessoas que, não, né, infelizmente, não conseguem sair. Mas vamos assumir que sim, que toda mãe ama seus filhos. E que Maria é mãe, Maria, uma mulher mãe, e Paulo é filho dela. Então, com essas duas frases, se elas forem verdadeiras, se eu assumir como verdadeiras, eu, na minha cabeça, raciocinando aqui rapidamente, tá? Ou seja, a partir de algumas regras de raciocínio, sem pensar em lógica, sem pensar em regra de lógica, nada, simplesmente pela nossa forma de pensar, pelo que a gente está acostumado a pensar, eu posso concluir o quê a partir dessas afirmações? Se toda mãe ama seus filhos, e Maria é mãe e pai é filho de Maria, tá? O que é que eu posso concluir? Que Maria ama Paulo. Maria ama Paulo, exatamente. Então, veja, eu precisei testar isso? Não. Eu precisei fazer um experimento, perguntar a Maria se ela ama Paulo?
Não, eu perguntei, por quê? Porque eu já tinha como verdade as duas afirmações. Eu assumi como verdade que toda mãe ama seus filhos, tá certo? E que Maria é mãe e Paulo é filho dela. Então, se toda mãe ama seus filhos e Paulo é filho de Maria, então Maria ama Paulo. Eu não precisei provar isso, certo? Eu não precisei perguntar isso. Então, isso é uma das consequências da lógica. A gente concluir, a gente ter conclusões lógicas, certo? A gente ter inferências, que a gente chama, né? A partir do que a gente já sabe, a gente inferir novos conhecimentos. Então, aqui é um novo conhecimento que eu tenho. Maria ama Paulo, um novo conhecimento que eu vou juntar a esses outros dois que eu já tinha aqui. E que eu não precisei perguntar a Maria, nem a Paulo, nem precisei fazer nenhum experimento. Essa é a ideia, uma das ideias da lógica, que você, com o conhecimento existente, você faça novas deduções, você faça novas inferências e você tenha novas conclusões. E essas conclusões vão se somando às demais e você vai tendo aí cada vez mais confiança, né? E cada vez mais informações para você fazer novas deduções. Novas deduções, ok? Então, até agora, qualquer pergunta, pessoal, pode, né, abrir o gás aí, certo? Ou bota no chat, eu prefiro no microfone, porque às vezes eu estou com a janela sobreposta aqui ao chat, aí eu não consigo, eu não vejo vocês, apesar que eu recebo às vezes a notificaçãozinha, mas às vezes a gente está tão concentrado que passa. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, pode, ou fazer alguma observação, pode abrir o microfone, viu? E fala, eu estou usando 2 monitores, vejo aqui o chat, vejo a minha apresentação, obviamente, mas às vezes a gente, né, sobrepõe uma janela aqui sobre a outra, tá? Então, vamos começar esses conceitos iniciais, né? Primeiro, o que é uma proposição? Proposição é uma sentença, né? É uma construção, é uma frase, é uma sentença, desculpa, é um pensamento, na qual a gente pode atribuir juízo. Que juízo é esse? O juízo é se a sentença falsa ou verdadeira. Não existe meio termo aqui, né? Aqui é binário, ou é ou não é, certo? Ou é falso ou é verdadeiro, certo? Ou é certo ou é errado. Então, não existe meio termo. Existe uma lógica que trata de incertezas, até grau, é uma chamada lógica fuzzy, que você, né, algo é verdade até certo ponto, algo é falso até certo ponto, tá? Então, você tem uma lógica que trata disso. A nossa lógica aqui é a lógica formal, a lógica clássica, que não permite nada além de ser verdadeiro ou falso. Tá? Então, o que é uma proposição? É algo que eu posso atribuir um juízo de valor, um juízo de ser falso ou de ser verdadeiro. Certo? Então, por exemplo, 10 é menor que 7. É uma proposição? É falsa, né? O juízo dela, o valor dela é falso, mas ela é uma proposição. Agora, como está você? Estou bem, está massa, estou legal. Não é uma proposição, porque eu não posso atribuir uma função, um valor lógico verdadeiro, né? Então, isso aqui não é proposição, tá certo? Isso aqui é proposição, né? Isso aqui não é. 3 mais 4 menor, eu posso ter uma proposição numérica. 3 mais 4 maior que 5, verdade. Certo? É uma proposição e é verdadeira. Certo? Então, eu posso ter uma proposição representada por expressão matemática. Existe vida em outras galáxias. Aí lascou, né? Aí agora, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Então, a gente não pode nem atribuir qual do que a gente tem hoje comprovadamente, embora diga que, né, que já foi comprovado, mas até hoje eu nunca vi um ET ou um disco voador pessoalmente. Então, para mim, não existe. Eu acredito que tenha, mas eu sei que até hoje, para mim, não existe. Mas aí é um juízo que eu faço. Mas vocês. Então, eu acredito, mas eu acho que, como não foi, para mim, não foi provado ainda, embora você tenha inúmeros indícios, mas não foi provado. Dizem que até parece que eles iam querer conhecer a gente, professor. né? Dizem que tem um marciano lá, né? Os Estados Unidos tem, lá na área 51, tem um corpo de um marciano lá, de um extraterrestre, marciano de extraterrestre lá, todo preservado. Mas só dizem, né? Isso aí é aquelas teorias conspiratórias. Nunca se disse efetivamente, nunca se mostrou, tá? Então, aqui a gente vai dizer, bom, existe vida em outras galáxias, à luz do que a gente tem de prova, não existe.
né? Por quê? Porque só existem fortes indícios e alguns indícios fortes. Parabéns! Bom, parabéns também não é uma proposição. A não ser que a pessoa esteja dando parabéns, né? Com falsidade, né? Aquelas falseando lá. Parabéns, parabéns por dentro, roendo, né? Então, brincadeira. Então, a gente não posso atribuir um juízo de valor aí para uma expressão dessa, um exclamar, né? Uma interjeição dessa aí. Parabéns, cumprimento. O importante é o seguinte: juízo, eu preciso, para ser uma proposição, eu preciso atribuir um juízo de valor, verdadeiro ou falso. E eu posso fazer proposições compostas, né? Duas ou mais proposições podem ser agrupadas usando os conectivos lógicos. Os conectivos lógicos. E aí, em alguns casos, a gente chama de operadores lógicos. O i, o ou e o se, então, são alguns desses conectivos lógicos, certo? Que a gente vai estudar bastante, né? O pessoal de elétrica estuda muito na questão do porta lógico, aquela coisa todinha, operações, né? Booleanas, i, ou, and, i, or, not, né? A gente vai ver isso também aqui, só que vendo isso de forma né, dentro de um contexto de introdutório, né? Então, o conectivo i, Linux é um sistema operacional e Java é uma linguagem de programação. E eu estou conectando essas duas expressões. Linux é um sistema operacional e Java é uma linguagem de programação. Aqui, Linux é um sistema operacional, é verdadeiro. Java é uma linguagem de programação, também é verdadeiro. Não preciso conectar duas verdadeiras. Posso ter uma verdadeira e outra falsa. Posso ter as duas falsas, pode ter ambas verdadeiras. Então, o conectivo ele está ali só para conectar, certo? Ele vai conectar e, obviamente, que a partir dos valores lógicos das duas expressões que ele conecta, a gente vai ter um resultado lógico final. A gente vai estudar já já. Então, o conectivo, ele não atribui um valor lógico para cada... Ele atribui um valor lógico à operação. Isso aqui a gente chama de conjunção. A gente vai ver que a gente está fazendo uma conjunção de duas expressões lógicas, de duas expressões, de duas proposições, né? Linux é um sistema operacional e Java é uma linguagem de programação. São duas expressões, duas proposições, que, por sinal, ambas são verdadeiras. Mas, independente disso, o conectivo lógico e, ele serve para isso. Ele é para conectar duas proposições, né? Não torna as duas proposições, não muda o valor lógico individualmente de cada proposição. Porque se essa é verdadeiro, ela vai continuar sendo verdadeira. Se essa expressão é verdadeira, vai continuar sendo verdadeira. O i simplesmente conecta as duas. E, obviamente, eu vou ter um resultado final dessa conexão. Eu vou ter um resultado final lógico dessa conexão. Hoje, eu vou comprar uma camisa azul ou branca. Então, é uma expressão, é um conectivo lógico também. Ah, professor, mas se a gente pode atribuir um juízo de valor? Pode sim, porque eu posso comprar uma camisa azul ou posso comprar uma camisa branca, que aqui vai ser verdadeira. A minha sentença ela vai continuar recebendo um juízo, tá certo? Um juízo, um valor verdadeiro ou falso. Né? Se eu for ali na loja e comprar uma camisa azul ou uma camisa branca, essa expressão vai ser verdadeira. Mas se eu pegar uma camisa verde, uma camisa amarela, né, essa expressão vai se tornar falsa. Certo? Então, eu vou continuar podendo usar o juízo lógico, né, dela, mesmo que eu tenha esse ou aqui, essa incerteza. Mas é uma incerteza de duas opções, o azul ou branca. Se comprar azul, beleza. Se comprar branca, beleza. Mas se não comprar nem azul nem branca, é falso, né? A expressão é falsa. Se chover hoje, então não terá show. Então eu vou ter aqui o que a gente chama de condicional. Se isso acontecer, se o antecedente, né, eu vou ter a consequência. Né? Se chover hoje, então não terá show. Qual é a condição necessária para não ter, suficiente para não ter show? A gente vai falar disso se chover, né? Choveu, não tem show. Basta chover que não tenha show. A condição suficiente. Pode ser que eu tenha outras condições, o cantor adoeceu, né? Ou faltou energia. Tem várias condições para não ter show. Mas basta que chova, uma delas, né? Basta que choveu, o show em área aberta não vai ter. Então, isso aqui a gente chama de condicional. A gente vai estudar com detalhes esses conectivos aqui, tá? Então, o conectivo lógico e, ou i mesmo, a gente chama de i, né? É representado pelo símbolozinho do chapeuzinho, tá?
símbolozinho do chapeuzinho. Quem faz programação, né, vai ver que esse símbolo lá em programação, muitas vezes, porque aquele comercial, que bicho é ruim de desenhar pra caramba. Eu não consigo desenhar esse símbolozinho direito aqui. Então, na realidade, é o duas vezes, né? Ele aparece duas vezes para ser o ícone. Cada linguagem de programação tem esse I lógico aqui pode ter esse símbolo diferente, tá certo? Mas é aquele I comercial duas vezes ou uma vez, dependendo da linguagem. No nosso caso aqui, o nosso símbolo vai ser o chapeuzinho, né? O chapeuzinho aqui. A expressão A e B é chamada de conjunção de A e B. Chamada de conjunção de A e B. Então, é uma conjunção. Eu tenho duas expressões lógicas. A representa uma expressão lógica qualquer, por exemplo. A pode ser, vou comprar uma camisa azul. E B pode ser a camisa branca. Nesse caso seria, vou comprar uma camisa azul e branca. Eu tinha que comprar realmente uma camisa que fosse azul e branca. Lá que eu estou vestido aqui, ela é azul, tem uns detalhezinhos em branco aqui. Então, o I aqui é a conjunção. As proposições são representadas por letras maiúsculas, então a gente já falou, isso aqui, esse A representa uma proposição. Linux é um sistema operacional e Java é uma linguagem de programação. Então, o A pode ser Linux, é um sistema operacional. Aqui pode ser o A. E B pode representar a proposição Java é uma linguagem de programação. Então, eu uso letras para facilitar o nosso raciocínio, certo? A gente usa letra de proposição. Então, muitas vezes eu estou só usando as letras sem precisar saber o que é que representa cada letra dessa. Por quê? Porque eu tenho as operações lógicas, que a gente vai ver, que vão simplesmente me dar o resultado lógico dessas operações. Eu vou ter um resultado lógico associado a cada operação, independente do que A significa, independente do que B significa. A pode ser Linux, é um sistema operacional, B pode ser Java, uma linguagem de programação, A pode ser hoje vai fazer calor, e B pode ser hoje vai estar nublado, está calor e vai estar nublado, né? Então, esse A e B aqui, são letras que representam proposições, certo? Proposições, que são sentenças que eu posso atribuir um juízo de valor, um juízo verdadeiro ou falso. Proposições são representadas por letras maiúsculas. Se A e B são proposições verdadeiras, então A e B deve ser a operação lógica. A e B deve ser considerada verdadeira. Então, podemos, apresentar uma tabela com os valores lógicos de A e B, para todos os valores lógicos possíveis dos elementos A e B. Cada linha dessa tabela aqui representa um possível valor lógico associado a cada letra de proposição e apresenta o valor lógico resultante da expressão composta. Essa tabela é chamada tabela verdade. Então, vamos olhar para essa tabelazinha aqui. Por quê? Porque ela já começa a nos indicar resultados de operação lógica, né? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, todos os valores lógicos possíveis dos elementos A e B. Então, quais são os valores lógicos? Quando A é verdadeiro, B é verdadeiro. Quando A é verdadeiro, B é falso. Quando A é falso, B é verdadeiro. Quando ambos são falsos. Então, aqui são todos os valores lógicos possíveis. Isso aqui é todos os valores lógicos possíveis dos elementos de A e B. Então, isso aqui é isso aqui. Eu tenho que explicitar em cada linha. Eu tenho que fazer a combinação, né, dos valores lógicos. A verdadeiro, B verdadeiro. A verdadeiro, B falso. A falso, B verdadeiro. A falso, B falso. E aí, eu tenho como resultado dessa composição, eu tenho o resultado dessa composição, dessa operação lógica. Que operação é lógica essa? A e B. Eu vou ler A e B. Bom, quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, o resultado da operação me dá um verdadeiro. Quando A é verdadeiro e B é falso, o resultado me dá um falso. Porque basta que uma dessas proposições seja falsa, basta que uma das proposições seja falsa, a operação lógica torna-se falsa. Se ambas forem falsas, aí é que fica falso também, né? Aí é que fica falso. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para essa expressão. Linux é um sistema operacional e Java é uma linguagem de programação. Vamos supor que eu colocasse que Java... vamos supor que Java não fosse uma linguagem de programação. Java fosse, sei lá, uma outra coisa. Fosse um banco de dados.
Então, eu teria Linux é um sistema operacional e Java é uma linguagem de programação. Se isso aqui fosse falso, toda a minha sentença, porque na hora que eu coloquei o i aqui, eu estou dizendo o seguinte, que para toda sentença ser verdadeira, é preciso que ambas sejam verdadeiras. Ambas vezes sejam verdadeiras. Certo? O Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. É falso. É falso, né? Porque ou ele vai perder o Campeonato Brasileiro, ou ele vai perder a Libertadores, ou ele vai perder os dois. É isso? Então, veja, o Flamengo vai ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, era preciso que ele ganhasse o brasileiro e ganhasse, ou seja, satisfizesse as duas situações são verdadeiras. Mas a gente sabe que ele, né, vai dançar em uma delas, provavelmente no Campeonato Brasileiro, e, se Deus quiser, roda também na Libertadores, tá certo? Tem flamenguista aí na área? Sempre tem, é uma praga. Na Libertadores não, professor, esse é errado. Né? Vamos ver. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que está mais complicado para a vida dele. Muito embora, tem muito VAR, muito árbitro aí, amigão, aí pode resolver o problema do Flamengo. Tá? Depois eu corto esse trecho aqui, senão a CBF vai me processar. Vai me proibir de assistir jogo. Vamos voltar. Então, pessoal, essa é a tabela verdade da operação lógica E, certo? I. Só é verdade, o resultado da operação lógica só é verdade quando ambas forem verdadeiras, ambas as proposições forem verdadeiras. Tranquilo? Agora, o próximo conectivo é o OU, né, representado aqui por o chapeuzinho de cabeça para baixo, que representa a disjunção. O I é a conjunção e o OU é a disjunção. Então, a gente já vai entrar direto na tabela que apresenta os valores lógicos de A ou B para todos os valores lógicos possíveis. Então, eu tenho A verdadeiro e B verdadeiro, A ou B verdadeiro. Verdadeiro e falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Então, o A, o OU, sempre que eu tiver a presença de um dos elementos como verdade, a expressão composta torna-se verdade. Certo? Então, basta que uma das duas proposições sejam verdadeiras, que a expressão composta tornar-se-á verdadeira. Olha como estou falando bonito, tornar-se-á verdadeira. Se para tornar-se falso, para ser falso, basta que ambos sejam falsos. Então, por exemplo, voltando no exemplo lá do Flamengo. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores ou campeão brasileiro. Vamos organizar por ordem. O Flamengo vai ser... Não é agora, né? Libertadores é sábado. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores ou brasileiro. Se ele for só de um, da Libertadores ou do brasileiro, a sentença vai ser verdadeira, não é? Não vai ser verdadeira, porque eu falo ou ele vai ser da Libertadores ou ele vai ser brasileiro. Quando eu coloco o I, ele tem que ser os dois para ser verdadeiro. Tem que ser brasileiro e Libertadores, tem que ser campeão das duas. Mas quando eu coloco o ou, basta que ele seja de uma das duas. Certo? Então, se ele for brasileiro, verdadeiro. Se ele for da Libertadores, verdadeiro. Se ele for das duas, verdadeiro. Se ele não for de nenhuma, vai ser falso. Ou seja, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores ou do campeão brasileiro. Nenhum nem outro, então significa que a expressão é falsa. Certo? O I e o OU são conectivos lógicos binários, pois juntam duas expressões. Eu sempre preciso ter duas expressões. Eu não posso ter AU ou AI. A ou o quê? Então, tem que ter uma outra expressão aqui para comparar, para ver o valor lógico de A e da outra expressão, para poder chegar na minha conclusão aqui. Então, quando eu vou fazer uma análise da proposição composta, eu tenho que olhar os valores lógicos individuais de cada proposição, observar qual é o conectivo e, obviamente, estabelecer o resultado final. É claro que, no primeiro momento, a gente precisa, vou ter que decorar essa tabela. Não precisa decorar, não, porque isso vai vir na massa, tá certo? Isso vai vir naturalmente, a gente vai fazer os exercícios, vai fazer os exemplos aqui, então isso vai ficar na massa. Mas, a princípio, você teria que saber que, bom, quando eu tenho o I, só é verdade quando ambos são verdades. Quando eu tenho o OU, para ser verdade, basta que um dos casos seja verdade. Certo? É o que a gente resume nisso aí. O I, ambas as proposições têm que ser verdade. O OU, basta que uma delas seja verdade. Ah, professor, e se eu tiver mais de duas proposições? Não tem problema. Se eu tivesse A e B
e C. Isso aqui vai ser verdade quando? Quando A, B e C forem verdades. Sempre. E isso aqui, quando é que isso aqui vai ser verdade? A ou B ou C. Quando é que isso aqui vai ser verdade? Quando A, B ou C é verdade. Pelo menos isso. Ou quando duas são verdade, ou quando as três forem verdade. Mas basta que A, B ou C seja verdade para tornar essa expressão composta verdadeira. Certo? Então, é só a gente aplicar a mesma ideia, o mesmo raciocínio para as novas proposições. Se uma proposição, né, A ou B ou C ou D, para que ela seja verdadeira, é preciso que uma dessas proposições seja verdadeira. Já A e B e C e D, para que ela seja verdadeira, é preciso que todas elas sejam verdade. Porque senão, se uma delas for falsa, eu vou tornar a sentença toda falsa. A proposição composta, tá certo? Dúvidas até aqui, gente? Tá de boa, né? Tranquilo isso aí. Tudo ok, Manoel? Tranquilo, professor. Beleza. Então, a próxima operação lógica, o próximo conectivo é a negação. Né? É a negação. A negação na proposição é construída colocando essa palavra não de forma apropriada, prefixando-a na proposição. Não é fato que. Né? Aqui, o Brasil não é um país livre, eu estou negando. Né? Então, estou colocando a palavra não de forma apropriada, certo? Significa colocá-la, né, no local, dentro da, né, na expressão da forma correta. Não, ou então colocando isso aqui, ó, não é fato que. Se eu coloco não é fato que o Windows seja um software livre. Então, aqui é uma proposição. Aqui também é uma proposição. Ela vai também ter o valor verdadeiro ou falso. Aqui, no caso, aqui é falso, né? Embora digam que não, mas o Brasil é um país livre. Não é fato que o Windows seja software livre. Aqui é verdadeiro. Realmente, o Windows não é software livre. A negação pode ser representada por o apóstrofo ou essa barrinha aqui. Ou, em alguns casos, você vai encontrar o tio, né? Tio há, não há. A gente utiliza essa daqui, ó, mais frequente, por conta do livro que a gente utiliza. Isso aqui a gente chama de não há. Ou também tem esse formato aqui, né? Não há. Então, são maneiras de se expressar. Tá? Quem tiver acostumado a usar assim, não tem problema, pode usar assim, certo? Na hora de fazer prova, não sei o que, os trabalhos, pode usar isso aqui. Não há assim, certo? Porque você já está acostumado, às vezes, né, para passar a utilizar isso aqui, tá? Até porque às vezes a gente pensa que lembra de primeira derivada, que não tem nada a ver, certo? O apóstrozinho, né? O linha, né? A linha, né? O a linha aqui, a gente fica querendo achar que é coisa de derivada, não é? Tá certo? Então, quando A é verdadeiro, não A é falso. Quando A é falso, não A é verdadeiro. Então, outra coisa, a gente costuma sempre, porque é meio que intuitivo, quando a gente diz que a gente está negando algo, a gente está tornando algo falso. Não. Quando a gente nega algo, a gente está trocando o valor lógico. Então, se eu estou negando algo que é verdadeiro, vai se tornar falso. Se eu estou negando algo que é falso, vai se tornar verdadeiro. Então, negar algo, do ponto de vista lógico, é trocar o seu valor lógico. Se é verdadeiro, passa a ser falso. Se é falso, passa a ser verdadeiro. Certo? Então, muito cuidado, porque a gente fica com essa coisa. Não, eu estou negando. Negando, logicamente falando, não é tornando algo falso. A gente torna algo falso se o que eu estiver negando é verdadeiro. Mas se o que eu estiver negando é falso, eu estou negando duas vezes. Negar duas vezes é afirmar, né? Tanto que existe uma propriedade, vamos supor que eu tenho aqui B, não B. Certo? Se eu negar isso aqui, não B, um não vai anular o outro. Então, eu tenho, na realidade, eu estou afirmando. Quando eu nego duas vezes, eu estou afirmando, certo? Do ponto de vista lógico. E aí, essa negação, ela tem que ser feita com cuidado, porque às vezes a gente olha para uma expressão, por exemplo, Pedro é alto e magro. Pedro é alto e magro. Como é que eu vou negar? Pedro é baixo e gordo. Será que está correto eu negar? Veja que eu tenho Pedro é alto e magro. Vamos chamar alto de A e magro de B.
Então, eu tenho aqui, ó, Pedro é alto e Pedro é magro, certo? A e B. Ora, se a gente voltar para cá, o que é que a gente vai ter? Se uma for verdadeira, a outra for falsa, eu vou estar negando também. Se uma for falsa e a outra for verdadeira, eu vou estar negando também. Se ambas forem falsas, eu vou estar negando também. Então, a forma de eu negar que Pedro é alto e magro não é Pedro é baixo e gordo. Certo? Não é Pedro. Por quê? Eu posso dizer que Pedro é baixo ou gordo. Se Pedro for baixo ou gordo, ele vai estar negando aqui, porque se ele for baixo, essa expressão aqui vai ser falsa. Se ele for gordo, essa expressão vai ser falsa. Então, Pedro é baixo ou gordo. Eu nego corretamente assim, não Pedro é baixo e gordo. Porque se ele for baixo e gordo também, eu vou estar negando. Se ele for isso. Então, eu não posso. Se eu disser que isso aqui é a negação disso aqui, eu estou excluindo outras negações. Então, é melhor pegar uma negação que ela abarque todas as demais. Pedro é baixo ou gordo? Quando eu coloco Pedro é baixo ou gordo, se Pedro for baixo, se Pedro for gordo, se Pedro for baixo e gordo, eu vou estar negando essa proposição aqui. Ou simplesmente colocando Pedro não é alto ou não é magro. Se ele não for alto ou não for magro, eu estou negando aqui, essa daqui. E se ele não for as duas coisas, eu vou estar negando também. Tá certo? Então, essa negação aqui, ela é excludente, ela só pega uma situação, em que ambas as situações, alto e gordo, né, elas são atendidas. Mas essa proposição aqui, ela vai ser negativa, ela vai ser falsa, bastando que Pedro seja baixo, bastando que Pedro seja gordo. Então, Pedro não é alto, não é magro, ou Pedro é baixo e gordo. Compreenderam? Tá Isso aí é De Morgan, né, professor? Hã? É De Morgan, né? Teorema de Morgan. É, a gente vai falar dele. Ô, professor, outra simbologia válida para isso daí é aquela barrinha em cima ou não? Por exemplo, aquele A barrado. Abarrado para quê? Para negação. Ou só esse apóstrofe e esse outro símbolo. Pode ser também. Assim, é a que você tiver acostumado, certo? Só que você vai. Apesar que a turma é pequena, dá para me lembrar, mas se você está acostumado a usar o a barra como negativo, não tem problema nenhum. Certo? É porque só ter cuidado que quando a gente está na estatística, a gente a barra é a média, né? Então, pode usar também, certo? Pode usar também, tá? O negativo. Do jeito que você usar, a gente vai entender, tá? Precisa colocar o apóstrofo. Proposições podem ser combinadas na forma se, proposição A, então proposição B. Então, esse conectivo é a condicional, o condicional ou implicação, que é representado por essa setinha, né? De A implica em B. Se A, então B. Eu vou ler se A, então B. Né? A implica em B. Se eu tenho A, então eu tenho B. Eu tenho várias formas de ler isso aqui, mas o que caracteriza é que se a proposição, se eu tiver A, então eu vou ter B. A é a proposição antecedente e B é a proposição consequente, ou seja, B é consequência de A. B é consequência de A. Tá? Então, a proposição A implica em B é falsa quando A é verdadeira e B é falsa. Caso contrário, é verdadeira. Na tabela verdade dessa condicional é isso aqui. Então, veja que eu só tenho uma condição. Desculpe. Vou olhar A implica em B. Eu só tenho uma condição aqui na qual essa expressão, essa implicação é falsa. Quando A é verdadeiro e B é falso. Nesse caso aqui, B implica em A. Quando B é verdadeiro e A é falso. Certo? Então, quando eu tenho numa situação em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, o resultado da operação lógica da implicação é falso. Certo? Então, quando eu tenho o antecedente verdadeiro e o consequente falso, não importa qual é a letra, antecedente verdadeiro, V implica em F. V, quando eu tenho algo que é verdadeiro implicando em F, então eu tenho como resultado dessa expressão, eu tenho F. Fora isso, eu tenho sempre verdade, 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 verdade. Eu vou usar um exemplo aqui, que eu costumo dar todo semestre,
mas ele talvez facilite a compreensão de vocês. Imagine o seguinte, que eu vou ser candidato a vereador. Deus me livre, mas é só para explicar aqui. Eu vou ser candidato a vereador. Então, eu tenho uma área de atuação, é um bairro, por exemplo. Eu vou chegar no bairro que eu moro e dizer, olha, pessoal, eu vou ser candidato a vereador. E aí eu quero o apoio de vocês. E aí, se eu for eleito, então, se eu for eleito, e B se eu for eleito, então eu vou conseguir aqui uma praça, vou construir uma praça. Vou pavimentar a rua, não sei o que, mas vou construir uma praça no bairro. Então, eu tenho as duas posições aí. Então, vamos ver agora se eu sou um político mentiroso ou se eu sou um político verdadeiro. Então, as duas expressões. Então, vamos analisar as duas situações, né? A verdadeiro, B verdadeiro, as quatro, né? A verdadeiro, B falso, A falso, B verdadeiro e as duas falsas. Então, eu quero saber se no final das contas eu sou falso ou sou verdadeiro. Sou um político mentiroso ou sou um político verdadeiro. Tá? Então, se eu for eleito, vamos esquecer isso aqui por enquanto, tá? Vamos só olhar para cá. Se eu for eleito, e se eu construir a praça, se eu conseguir construir a praça, né? A praça aqui, se eu conseguir com o prefeito a construção da praça, que o vereador não constrói nada, se eu for eleito e se eu construir a praça, beleza, eu sou um cara verdadeiro. Né? Eu vou pular a segunda aqui. Daqui a pouco a gente fala dela. Se eu não fui eleito, mas aí eu sou amigo do prefeito, tal, eu virei assessor e tal. Se eu não fui eleito, mas mesmo assim eu consegui que a praça fosse construída, eu sou um cara verdadeiro. Não sou? Né? Bom, ele prometeu fazer de tudo aí. Então. Mesmo que ele não fosse eleito, mesmo que ele não tenha atingido o primeiro objetivo, né, que ele não tenha sido eleito, mas mesmo assim ele conseguiu que a consequência fosse verdadeira, ou seja, conseguiu que a praça fosse verdadeira, então ele está bem na fita, ele é verdadeiro. Se eu não fui eleito, nem tampouco a praça foi construída, qual era o meu compromisso? Era se eu fosse eleito. Se eu fosse eleito, eu ia brigar pela praça. Como eu não fui eleito e a praça não foi construída, eu também não estou como mentiroso na parada. Né? Então, eu não passei como mentiroso, porque a minha condição de construir a praça, de buscar a construção da praça, era se eu fosse eleito. E eu não fui. Então, se eu não fui e a praça também não foi construída, estou de boas. Né? Não, fiz a minha parte, a população que não me elegeu. Agora, o que acontece muitas vezes? Eu fui eleito, depois que eu fui eleito, eu sumi do mapa. E a minha praça não foi construída, no que eu tinha prometido. Então, eu sou um cara falso, sou um cara safado, certo? Um falso, falciane, falcinelli, esse nome tudinho aí. Então, veja, só tem uma situação que a implicação é falsa. Quando o antecedente, né, a condição, ela é verdadeira, mas o consequente, né, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Significa que você tinha toda a condição de realizar, né, de ter algo verdadeiro e não fez. E não foi verdadeiro. Então, a minha consequência foi falsa. Então, a minha expressão, a implicação, torna-se falsa. Certo? Aqui, essa outra é só o contrário. Eu vou ler de B para A. Essa outra é de B para A. Né? Eu vou construir a praça se eu for eleito. Eu vou construir a praça se eu for eleito. Né? Então, quando se eu construir a praça, mas eu não fui eleito, então fica meio estranho, né? Então, aqui é de B para A, certo? Aqui eu vou ler de B para A. Tá? Aqui eu tenho que usar um outro exemplo aqui. Tá certo? Então, só tem uma condição, que é a implicação me dá resultado falso. Quando eu tenho A verdadeiro e B falso. Ok? Existe também o bicondicional, ou equivalência, que é simbolizado por esse símbolo, essa setinha dupla. Essa expressão A equivalente a B, ou A, se somente se B, que a gente também pode chamar isso aqui é o se somente se, ou A equivalente a B, é uma abreviação de que A implica em B
e B implica em A. Ou seja, quando isso aqui for verdadeiro, isso aqui for verdadeiro, ou seja, A implica em B e B implica em A, então significa que A é equivalente a B, ou B é equivalente a A. E nesse caso aí, tanto faz a gente inverter, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Quando A implica em o valor A é verdadeiro, B é verdadeiro. A implica em B, verdadeiro. B implica em A, também é verdadeiro, né? B implica em A, verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. Agora, A é verdadeiro, B é falso. A implica em B é falso. Mas B implica em A é falso, implica em verdadeiro. É verdadeiro, né? B implica em A é falso, implica em verdadeiro. Olha, eu vou ver B implica em A, é de B para A, né? Agora, A é falso, B é verdadeiro. Falso implica em verdadeiro, né? Não fui eleito, construí a praça. Verdadeiro. Mas B implica em A. Verdadeiro implica em falso. É falso. Agora, ambos são falsos. Falso implica em falso, dá verdadeiro. Falso implica em falso, dá verdadeiro. Então, A implica em B, vai ser... A é equivalente a B, vai ser verdadeiro quando eles têm o mesmo valor lógico. Ó, A é verdadeiro, B é verdadeiro. A é falso, B é falso. Certo? Então, quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico, eu digo que elas são equivalentes. Certo? Então, quando ambas são verdadeiras e quando ambas são falsas, ou quando ambas são falsas, eu tenho a equivalência como sendo o resultado da equivalência como sendo verdadeiro. Ok? Certo aí, gente? Se eu tiver, ó, correndo muito, tá? Vocês, professor, troca aí o piloto aí, tira Schumacher aí, Lewis Hamilton, bota aí Rubinho Barrichello. Tá tranquilo, professor. Beleza? Então, resumindo, para a compreensão do nosso raciocínio lógico, né, a tabela abaixo, ela é essencial. Na realidade, a gente falta aqui mais duas colunas, né? A coluna do I e do O, né? É porque a do I e do O, ela é menor, são A e B. Opa, deixa eu colocar aqui. Deixa eu já acrescentar aqui, porque toda vez eu esqueço. Então, deixa eu já acrescentar ela aqui. Quer dizer, eu incluo e esqueço de salvar. Inserir à esquerda. Vou pegar aqui essas tabelinhas aqui. Agora do OU. Pronto. Então, para a gente ter segurança e entender e compreender melhor, né, essa questão da parte do raciocínio lógico, essa tabela ela tem que estar assim na massa da gente. Ah, professor, tem que decorar. Não é decorar, como eu digo, a gente vai fazendo os exercícios, vai praticando, e aí isso vai ficando na massa automaticamente. Por enquanto, a gente, quando precisar, vai lá e dá uma olhadinha, certo? Na tabela verdade. Mas com o passar do tempo aí dos exercícios, isso fica bem claro para a gente, certo? Aqui não tem, aqui obviamente o não há, porque, repetiu, né? O não há aqui seria F, o não há seria F, e o não B, o não B aqui também seria V aqui. Desculpa.
O não A seria V, porque ficou repetido, né? VV seria FF, VV, né? O contrário. Tá? Então, eu tenho a conjunção, a disjunção, a implicação, a equivalência e a negação. Ok? Vamos pensar agora em fórmulas lógicas, certo? Em fórmulas lógicas. Que é a gente colocar essas letras de proposição, encadeá-las com parênteses, com conectivos, para a gente formar uma expressão maior, uma expressão composta maior. Desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui. A implica em B e B implica em A. A gente já viu ela que era da equivalência, mas isso aqui é uma expressão, a gente chama de fórmula lógica. Quando eu tenho o encadeamento de proposições, conectores, parênteses, né? Um agrupamento de fórmulas aí. Essa cadeia, né, de expressão aqui, de conectivos e operadores de proposições, deve formar uma expressão válida. O que é uma expressão válida? No livro da gente, nesse livro que a gente trabalha, chama de FBF. É fórmula bem formulada, ou seja, uma expressão válida. Uma expressão, por exemplo, por que essa expressão é válida? É porque eu tenho os respectivos conectivos, eu tenho as proposições. Eu não poderia, por exemplo, se essa última expressão fosse só B implica. Bom, B implica em quem? Eu tenho que ter alguma coisa. B tem que estar implicando em alguma coisa. Então, se eu não tivesse isso aqui, não seria uma fórmula bem formulada, um FBF, certo? Então, a expressão válida, chamada de FBF, ela tem que estar toda completa, ela não tem que ter, não pode estar faltando elemento. Se eu tivesse aqui um AI o quê? Não é binário, né? O I não é um binário, não é uma expressão binária, um conectivo binário, eu preciso de ter, ele faz a conexão de duas expressões, de duas proposições. Então, essa cadeia deve formar uma expressão válida. Existem as fórmulas atômicas que não podem ser decompostas em proposições mais simples, do tipo A implica em B. Certo? A implica em B, eu não tenho como decompor. Né? Por quê? Porque eu tenho uma implicação. Se A, então B. E, assim como na matemática, a gente tem a ordem de precedência, por exemplo, se tem lá multiplicação, divisão, soma e subtração, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação e divisão, depois eu faço a soma e subtração. Se eu tiver potenciação, eu tenho que fazer primeiro de tudo. Se eu tiver um parênteses, aí eu tenho que fazer o que está dentro do parênteses tudo, certo? Então, a ordem de precedência ela é importante, certo? Ela é importante. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Conectivo dentro do parênteses, do mais interno para o mais externo. Ou seja, se eu tenho isso aqui, A, I, vou botar aqui, de novo, não, vou botar outro. A, I, B ou C. Então, se eu tenho isso aqui entre parênteses, eu tenho que primeiro resolver isso, ou seja, encontrar um resultado lógico dessa expressão, para depois eu fazer a conjunção com A, certo? Então, a primeira regra, parênteses, é a precedência de tudo, do mais interno para o mais externo. Se eu tivesse aqui um outro parênteses, vamos colocar aqui, vamos dar uma temperada aqui. Se eu tivesse se eu tivesse aqui mais coisa aqui, se eu tivesse aqui, ó, ou um colchete, né? Ou um colchete, vamos colocar, implica em C. Implica em C, sumiu aqui. Então, eu tinha que fazer o quê? Do mais interno para o mais externo. Eu tinha que primeiro fazer isso aqui, resolver isso aqui, depois resolvia isso aqui, só depois resolvia a implicação. Certo? Só depois é que eu resolvi a implicação. Então, eu tenho que sempre seguir primeiro a ordem de precedência, primeiro de tudo, o parênteses mais interno, depois o mais externo, até chegar nos outros operadores. Depois disso, eu tenho que fazer as negações. Ou seja, se eu tivesse aqui, né, se eu tiver A, não A e B, eu tenho que primeiro fazer essa negação, ou seja, saber qual é o valor verdadeiro, o valor, desculpe, lógico, de A, negar, para depois fazer a operação em B. Certo? Então, eu tenho, antes de qualquer coisa, depois dos parênteses, eu tenho que ver as negações, porque as negações ela têm precedência.
E aí eu tenho conjunção ou disjunção. Ora, conjunção e disjunção, elas têm a mesma ordem de precedência. Ou seja, significa que se eu tiver A, ou B e C, tanto faz eu fazer isso aqui, quanto fazer isso aqui primeiro. Né? Tanto faz eu fazer isso aqui, quanto fazer isso aqui primeiro. Se eu não tiver parênteses. Botei parênteses, lascou. É o que está dentro de parênteses. Né? Se eu boto parênteses aqui, ó, então eu tenho que fazer B e C primeiro. Mas se eu não boto parênteses, eu estou dizendo o seguinte, posso fazer qualquer uma que não vai atrapalhar o valor lógico final, certo? Então, conjunção e disjunção. Depois eu tenho a condição, depois que eu faço isso, eu tenho a condição e depois a bicondição. Então, acontece muito, já vou adiantar aqui, acontece muito, por exemplo, tem uma expressão desse tipo aqui, ó. A ou B implica em C, certo? Aí o cara vai dizer, não, eu vou fazer isso aqui primeiro. Não, tem que fazer primeiro A ou B. Tem que resolver, porque pela ordem de precedência, conjunção e disjunção, elas têm precedência em relação à implicação. É como se eu tivesse aqui A, na matemática, vezes B, mais C, como se tivesse aqui. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer primeiro a multiplicação, depois eu faço, com o resultado da multiplicação, eu faço a soma. Não é isso na matemática? Na lógica também, que é matemática, certo? Na lógica também, eu tenho a minha ordem de precedência, tá certo? E a ordem de precedência diz que a conjunção e a disjunção, ela precede a condição. E a bicondição é por último. Depois que eu fizer todo mundo, se sobrou alguma bicondição aqui, eu faço ela, certo? Depois que eu fizer todo mundo. Então, se eu tiver, como está nos exemplos aqui, A ou não B, né? É a mesma coisa de dizer, né? De eu fazer primeiro o não B, certo? E não resolver o A ou o primeiro, certo? Eu tenho que resolver primeiro a negação, porque a negação ela está à frente da conjunção. Se eu tenho A implica em B, implica em C, eu vou resolver A e B e não C. A e B implica em C, eu vou resolver primeiro A, que implica em B, e não A e B implica em C, certo? É como se eu tivesse esse parênteses. Isso aqui é como se eu tivesse o parênteses de A e B, entre A e B, mas não preciso colocar. Eu só preciso colocar se eu quiser que a precedência seja de B implica em C. Isso tem resultado, isso impacta no resultado final, tá? Então, esse caso aqui acontece muito, da gente ter isso aqui, e aí, né, o estudante vai e faz essa operação aqui ao invés dessa. Aí, né, errou. Professor, eu só troquei um valorzinho. Veja, eu tenho dois valores, o verdadeiro no final, verdadeiro ou falso, né? Ah, professor, eu só troquei um valor. Você errou 50%, né? Você anulou a sua questão, por quê? Porque, né, ficou 50% certo, 50% errado, anulou a questão, certo? Não quer dizer que ela não vai valer nada, ou quer dizer, você não vai ter ponto nenhum nela, certo? Então, por quê? Quando você tem uma simples troca de um valor lógico, você está afetando o resultado final, né, do teu. Você tem dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Aí o que era para ser verdadeiro foi falso, o que era para ser falso ficou verdadeiro, né? Ou seja, errou o valor lógico final aí, né? O que acontece? A gente costuma representar fórmulas mais compostas, né? Pelas letras finais. A gente chama de P, Q, R, S, são usadas para representar fórmulas bem formuladas para abstrairmos detalhes da forma em dado momento. Por exemplo, eu tenho isso aqui, implica isso aqui. Então, eu dizer que isso aqui é P, essa expressão todinha aqui é o P, e essa expressão aqui todinha é o Q. Então, eu posso abstrair, porque eu estou mais interessado em olhar aqui, ó, o conectivo principal, certo? Eu estou mais interessado em estudar como é que está a minha expressão. O que é que no final das contas, o que é que eu tenho aqui? Como eu disse assim, abstrair em detalhe. No final das contas dessa expressão, eu tenho algo do tipo P implica em Q. Porque isso aqui, tudo esse parênteses, pode me representar o P, e essa expressão entre parênteses pode me representar o Q. Então, como eu disse, a gente pode abstrair os detalhes, eu posso abstrair os detalhes a partir, né, de utilizar essas letras mais perto do final como representando proposições compostas, né? No caso acima, o conectivo principal é a implicação. Quando a gente vai construir tabela verdade, esse conectivo ele aparece na última coluna. Quando a gente vai construir a nossa tabelazinha, vai ver daqui a pouco,
Esse conectivo principal ele é a última coluna, por quê? Porque ele é quem vai fazer a última operação. De todas essas operações lógicas aqui, a última operação que eu vou fazer é exatamente isso aqui, porque pela ordem de precedência é ela mesma, certo? É a condição, eu não tenho nenhuma bicondicional ali. Então, nessa minha expressão composta, a minha última operação lógica que eu irei fazer vai ser a implicação. Então, por isso que é P implica em Q. Então, ela vai estar na última coluna lá, quando eu fizer a tabela verdade, vai ser a última coluna, vai ser a operação disso, do resultado disso, com o resultado disso. Isso aqui implica nisso aqui. Para se escrever tabelas verdades para qualquer fórmula bem formulada, a partir dos seus componentes, deve-se explicitar todos os valores lógicos possíveis das fórmulas, ou seja, quando A é verdadeiro, B é falso, C é falso, quando B é verdadeiro, ou seja, eu tenho que colocar todas as possibilidades. A, B e C verdadeiro, A e B verdadeiro, C falso, A verdadeiro, B falso, C falso, A falso, B verdadeiro, C verdadeiro. Ou seja, eu tenho que explicitar todas as possibilidades. Na nossa tabela verdade, a gente tem o quê? Ó? Eu explicitei as quatro possibilidades. A é verdadeiro, B é verdadeiro, A é verdadeiro, B é falso, A é falso, B é verdadeiro, A é falso, B é falso. Se eu coloco mais uma letra aqui, eu vou colocar aqui um C. Se eu colocasse aqui mais uma letra, a verdade seria aqui no meio, né? Eu tinha que explicitar todas as possibilidades. Então, aqui seria C verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, C verdadeiro, A verdadeiro, B verdadeiro. C verdadeiro, A verdadeiro, B falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Está faltando o quê? Está faltando agora as 4 linhas quando C é falso, né? Eu tinha que completar a minha tabela com as linhas para quando C fosse falso. E aí eu tenho que repetir, VV, VF, ou seja, falso, VF, VV, F, VF. Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Então, aqui, se eu colocasse aqui mais uma letra de proposição, eu ia colocar aqui o C, e aí eu começo com o C valendo V, né? C sendo verdade. Mas agora está faltando o C valendo F. Então, F. E aí eu vou repetir, VV, F, segunda linha, VF, F, FV, e a última linha, F, F, F. Então, eu ia precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas na minha tabela. Tá? Isso aqui depois vocês podem fazer e completar. Ou seja, quando eu tenho 2 letras, eu preciso de 4 linhas. 2 letras, eu preciso de 4 linhas. Quando eu tenho 3 letras, eu preciso de 8 linhas. Quando eu tiver 4 letras, eu vou precisar de 16 linhas. Por quê? Porque eu tenho que colocar todos os valores lógicos possíveis em cada linha. Certo? Então, eu começo com VVV e termino com FFF. Então, para eu fazer isso aqui, para eu representar, eu preciso de 8 linhas. Existe uma regrinha para isso, para cada linha, para cada tabela são necessários 2 elevado a n, onde n é o número de fórmulas atômicas, de proposições, tá certo? Então, se eu tenho A e B, eu preciso de 2 elevado a 2. Se eu tenho A, B e C, 3 letras de proposições, eu preciso de 2 elevado a 3. Se eu tenho A, B, C e D, que a letra está meio esculhambada aqui, eu precisar de 2 elevado a 4, eu precisar de 16 linhas, certo? Então, quanto mais letras de proposições eu tiver, mais linhas eu vou precisar nessa razão, né? Utilizando essa exponenciação, 2 elevado a n, onde n é o número de fórmulas atômicas, ou o número de proposições, certo? Então, se você tem uma expressão, por exemplo, com 5 proposições, A, B, C, D e E, você vai precisar de 2 elevado a 5, 32 linhas, para poder conseguir completar todas as possibilidades, né, de combinação de V's e F's, como está aqui, como a gente fez. A gente precisou de 8 linhas, porque eu tinha três
proposições, certo? Então, é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições aí. Ok? Tranquilo aí, gente? Tudo certo até agora? Tranquilo, professor. Primeiro dia de aula, não tem essa história de, né? Oi, pessoal, vamos se apresentar, vamos fazer uma redação, minhas férias. Tem isso não. O número de linhas é igual ao número de combinações possível entre as letras de proposição. Então, quando eu tenho, né? Então, eu tenho, por exemplo, 2 letras de proposições, eu vou precisar de 4 combinações. Quando eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 letras de proposições aqui. Aliás, eu tenho 2, né? Eu vou ter sempre 2 elevado a n. É igual, isso aqui a gente chama de árvore binária, né? Quando eu tenho uma letra de afirmação, só A, eu vou precisar de 2 nós. Quando eu tenho 2 letras, 4 nós. Quando eu tenho 3 letras, 2 elevado a 3. Quando eu tenho n, 2 elevado a n. Certo? Isso é uma árvore binária, ou seja, a quantidade de letras que eu tiver, né, cada letra que eu tiver, eu vou acrescentar, né, 2 elevado a n. Certo? Então, para acrescentar não, para n letras, eu vou ter 2 elevado a n linhas de proposição na minha tabela. Tabela verdade. Então, vamos lá. Vamos só construir essas primeiras tabelas. Construir a tabela verdade para essa fórmula. A ou não B implica em não A ou B. Veja, eu não precisei colocar o parênteses aqui, mas a gente podia colocar aqui. Por que eu não precisei? Porque eu já sei que A ou não B tem precedência com a implicação. Tá? Se eu colocar o parênteses aqui, não vai mudar o resultado final, mas vai ficar claro para mim que eu tenho uma expressão do tipo P implica em Q, né? Eu tenho uma expressão P, é uma expressão composta, A ou não B, e Q aqui é uma expressão composta. Estou negando A ou B. Eu vou fazer A ou B primeiro, depois eu nego. Aqui eu tenho que fazer a negação de B primeiro, depois o ou. No final, minha última expressão vai ser, minha última operação vai ser a implicação. Então, meu conectivo principal é a implicação. O que é o principal? Ele é o último. Ele vai vir exatamente aqui na última coluna. Número de linhas, eu tenho 2 proposições, né? A e B, então 2 elevado a 2 vai ser 4. Então, eu vou dizer que meu P é A ou não B, e o meu Q é não A ou B. Estou negando a expressão toda. Veja, A ou não B, estou negando só o B. Aqui é não A ou B. Então, eu estou negando a expressão toda. Eu vou fazer logo A ou B, depois eu nego. Mas a gente vai colocar aqui. Então, de cara, a gente já coloca todos os valores possíveis de A e de B. De A e de B. De A e de B. De cara, a gente já coloca todos os valores possíveis. Nós temos 4 possibilidades. Certo? Só um minutinho aqui, pessoal. Voltei. Estou só em casa, eu vi um barulho estranho aqui. Não. Então, vamos lá. Não B. O não B é só negar B, né? Então, não B, o B é verdadeiro, não B é falso. B é falso, não B é verdadeiro. B é verdadeiro, não B é falso. B é falso, não B é verdadeiro. Então, completei a coluna aqui. Agora, A ou não B. Eu vou fazer, ó, A com isso aqui, ó, um ou, né? Fazer um ou. Então, verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro. Veja, é A ou não B. Eu não vou fazer com B aqui, certo? Pelo menos por enquanto. Eu tenho aqui. Logo em seguida, eu faço A ou B. Então, é A ou não B. V ou V. Vai dar V. F ou F. Vai dar F. F ou V vai dar V. Lembrando que o ou, se eu tiver uma das expressões for verdade, o ou vai ser verdade.
O ou só é falso quando ambas as expressões são falsas. Tá? A ou B. A ou B é olhar para aqui, ó. V ou V dá V. V ou F dá V. F ou V dá V. F ou F dá F. Certo? F ou F dá F. Certo? Então, veja, por que, que eu fiz isso aqui? Porque eu tenho que fazer isso aqui para negar. Agora que eu vou negar. Ó. Eu tenho que primeiro fazer a expressão que está interna, depois é que eu vou fazer a minha negação. Certo? Poderia já fazer direto? Poderia. De cabeça, tá? Você já podia vir direto para cá. Mas, quem não tiver essa prática, recomenda-se faz a operação, faz uma colunazinha com operação de negação, depois com operação de junção, A ou B. Só que o que eu quero é negar isso. Negando isso aqui, negar A ou B, isso aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Isso aqui é verdadeiro, vai ser falso. Isso aqui é verdadeiro, vai ser falso. Isso aqui é falso, vai ser verdadeiro. Então, veja, para eu fazer essa expressão aqui na tabela verdade, na realidade, eu tenho duas operações aí. Eu tenho a operação primeiro de ou, depois de não. Então, eu faço uma coluna com ou e uma coluna com não. A negação. Ok? E aí, agora eu vou fazer P implica em quê? Quem é P? P é isso aqui, ó. Quem é Q? Q é isso aqui. Não é? Ó? P é A ou não B, e Q é A ou não B negado. Ou não A ou B. Então, eu vou fazer P implica em Q. Então, eu tenho que olhar para essas duas colunas. Eu tenho que olhar para essa coluna aqui e tenho que olhar para essa coluna aqui. Ok? Então, eu tenho o quê agora? P implica em quê? V implica em F. Ora, V implica em F, a gente já viu que na implicação, quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, isso aqui vai dar falso. V implica em F, vai dar falso. F implica em V, vai dar verdadeiro. F implica em V, vai dar verdadeiro. E F, V implica em V, vai dar verdadeiro. Certo? Então, qual é a condição aqui? Qual é o meu resultado final? Né? Quando A e B são verdadeiros, P implica em que é falso. Quando A é verdadeiro e B é falso, P implica em que dá falso. Quando A é falso e B é verdadeiro, P implica em que dá verdadeiro. Quando ambos são falsos, P implica em que dá verdadeiro. Mas quem é P? P é essa expressão, Q é essa expressão. Então, construir uma tabela verdade é a gente explicitar todos os valores possíveis das operações, né? Primeiro das proposições, depois das operações lógicas intermediárias, né? das proposições compostas, até chegar na minha proposição final aqui. Até chegar na minha proposição final aqui. Então, o resultado seria, a tabela verdade seria essa tabela aqui toda, né? Toda aqui. Repito que essa coluna aqui é uma coluna intermediária, porque eu usei só para poder fazer isso aqui. Claro que pode fazer de cabeça nesse caso, mas eu recomendo fortemente explicitar, porque a possibilidade de você errar é muito grande, né? Se você for fazer de cabeça. Então, quando você coloca aqui, né? Quando você coloca aqui, fica mais fácil. Bom, A ou B, é só olhar A ou B, verdadeiro, 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 falso. Aí agora eu vou negar isso aqui, falso, 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 verdadeiro. Certo? Veja que aqui agora é equivalente. O que é quando é com uma expressão equivalente à outra? Quando elas têm os valores lógicos iguais, né? A e B tem um valor lógico igual. 2 minutinhos para você fazer essa daí. 2 minutinhos. Vocês resolverem aí. Pode fazer de cabeça.
Pronto, gente? Pronto, professor. Rapidinho, né? Vamos lá. A implica em B aqui. Sim, primeiro, conectivo principal, por quê? Porque eu tenho esse aqui, tenho isso aqui como duas expressões, e esse aqui que está conectando os dois, que vai ser por último, né? Número de linhas, duas proposições, 2 elevado a 2, 4. E aí eu tenho P vai ser A implica em B, e Q vai ser B implica em A. Então, é só a gente colocar aqui. A implica em B verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Agora, B implica em A, tem que olhar para aqui, ó. Verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. Falso implica em verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro implica em falso, dá falso. Falso implica em falso, dá verdadeiro. P implica em Q, o P é bicondicional de Q, P é equivalente a Q, só é verdade quando ambos os valores são verdades, né? Então, isso verdadeiro, verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Falso, verdadeiro, isso aqui é falso. Verdadeiro e falso, isso aqui vai ser falso. E verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, quando é que P é equivalente a Q? Quando é que A implica em B, é equivalente a B implica em A. Quando A tiver o mesmo sinal lógico que B. A gente interpreta assim, ó. Quando essa expressão está dizendo o quê? Quando é que A implica em B, é equivalente a B implica em A. Em que condição? Quando é que essa expressão toda aqui é verdadeira? Nessas duas situações aqui, ó. Quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, quando A é falso, B é falso. Ou seja, quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Certo? Beleza? Bom, eu vou deixar as outras aqui para vocês se divertirem. A gente faz isso na próxima semana. Deixa eu aproveitar aqui que agora a gente tem uma caderneta eletrônica e já vou fazer uma chamadinha aqui para a gente não... Agora a gente tem caderneta, rapaz, eletrônica, depois de tantos anos. Opa aí, pai. Matemática discreta, cadê? Diário. Vamos fazer a chamada. Confirmar. Agora. Registrar falta. Bom, Arthur não está aí. Carlos Eduardo não está aí. Edrei está aí. Edrei ou Edrei? É, Edrei, professor. Pronto. Emanuel está aí. Gabriel não está. Tá gente faltando. Alisson não está. Igor não está. Janaína não está. João Caetano. João Manuel está aí. João Vitor. Eu estou, professor. Janaína, você chegou. Que legal. Os 45, mas tudo bem. Vou considerar a sua presença, porque você foi da outra turma aí, tranquilo. E porque também você estava entrando pelo ambiente errado, né? Pelo endereço errado. Isso. Vou considerar a sua presença. Pode ficar tranquilo. Nery, pá. Pronto. Então, quem está aí? Bruno está aí. Edre, Emanuele, Janaína e João Manuel. Certo? Beleza? Pronto. Beleza. A galera, quando entrar no SIGA, os outros já vão ver que levaram falta, aí já vão ficar ligados. Pronto. Já confirmou, já. Beleza, gente? Até terça. Abraço. Tudo de bom. Esse material, assim que a gravação estiver disponível, deixa eu desligar aqui. Assim que a gravação estiver disponível, eu coloco lá no Classroom, tá?